Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz, né? Graças a Deus. Meus queridos, vamos falar de um assunto muito sério aqui. Se tem uma coisa que incomoda os religiosos que eu falo, eu estou incluindo todo mundo que frequenta o templo. Eu não estou fazendo aqui, não estou fazendo, vamos dizer assim, uma discriminação e nem estou tão pouco, né, tirando ninguém não. Eu estou falando muito sério e com comprovação bíblica. Se tem uma coisa que incomoda os religiosos é a verdade. Por quê? Principalmente os templados, principalmente aqueles igrejados. Meus queridos, veja bem, o que levou, uma das coisas que levou Estevão, é para você, tá, pastor? É para você mesmo. É mais um vídeo para você. Você sabe que eu estou falando com você. Você sabe disso. Você que gosta de nos criticar, ouvir a mensagem de longe e ficar, sei lá, esqueci até o verbo, mas ficar esbravejando, né? Por trás das paredes, ficar esbravejando por detrás dos muros. Pastor, se tem uma coisa, rapaz, que vocês não suportam, é a verdade. Por exemplo, vê se vocês têm coragem de abrir a Bíblia e mostrar isso aqui para os seus membros. Eu estou com a Bíblia aberta aqui no capítulo 6 de Atos. Você sabe, pastor, que uma das coisas que levou Estevão a morrer a pedrada foi justamente Estevão dizer que Jesus iria destruir o templo, aquele templo em Jerusalém, e também iria mudar as leis, apesar de que a Bíblia informa aqui, no capítulo 6 de Atos, a partir do versículo 10 até o versículo 15, aqui fala que mesmo que Estevão não tinha falado isso, mas Jesus que tinha falado, mas Estevão foi acusado pelos seus algozes, não é? Que ele tinha falado. Mas era como se Estevão tivesse falado. Uma das coisas que Estevão levaram ele para morrer a pedrada foi essa palavra aqui. Pastores, vocês que gostam de defender o templo de vocês, abra então esse capítulo 6 de Atos e leia todo ele para os seus membros. Vocês que ficam dizendo aí que nós não sabemos o que falamos, que nós somos ateus, que nós somos desigrejados, nós somos destemplados, faça uma coisa. Tenha a coragem de fazer o que nós fazemos. Eu quero ver onde vai parar essa arrogância de vocês. Não, porque vocês gostam de nos criticar, não gosta? Vocês gostam de falar mal, não gosta? Mas eu quero ver vocês ter coragem de fazer o que nós estamos fazendo. Aí vocês dizem, por que vocês não vão para a igreja? Vão para a igreja. Até nisso vocês erram. Vocês acham que igreja é um templo de 4 paredes, com a placa denominacional na frente, com o nome do pastor presidente? Vocês acham que isso é igreja? Igreja, a Bíblia diz que são pessoas. Ou não? Tá, tudo bem. Beleza. Então, para provar o que vocês falam, que igreja é um templo físico, uma placa denominacional, então tá bom. Abre a Bíblia. Leia para os crentes onde que está escrito na Bíblia que igreja é um templo denominacional com a placa na frente. Tá bom? Agora, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Eu fiquei 45 anos achando que conhecia a Bíblia, frequentando o templo, mas eu era doente, emocional, psicológico, até mesmo fisicamente. Eu sofri muito. O templo, pastor, que eu achava que era a minha proteção espiritual, com todo o problema que eu tinha.
Quando eu falava para o pastor, ao invés dele orar a Deus para tentar resolver, ele contava para os companheiros dele de ministério. Ele contava para a diretoria da suposta igreja. Olha o que Estevão falou, pastor. Olha, pastores, o que Estevão falou. Vamos ler a partir do versículo 8 do capítulo 6 de Atos. Ora, Estevão, que era cheio de fé e cheio de poder, ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos. Assim acontece hoje. Dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia. Eu não soletrei Cilícia. Eu li devagar porque aqui eu achava que estava errado. E da Ásia, e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falavam. Então, o que fizeram? Então, é um advérbio, tá? Pastores, vocês sabem disso, claro. Então, ou seja, tiveram que fazer o quê? Subornaram os homens para que dissessem, 2 pontos, o que eles subornaram e para quê? Nós ouvimos ele proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E excitar o povo, os anciões, os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram, ou seja, tiraram Estevão dali. Isso que é arrebatamento. Tiraram Estevão dali. E fizeram o quê? Levaram ao Sinédrio. Sinédrio o que era? Sinedrim. Sinédrio era uma espécie de STF no Brasil. Era o Supremo Tribunal Federal dos Judeus. Para você que não sabe, quem eram os sacerdotes? É como se fossem os ministros do Supremo Tribunal Federal hoje. E fizeram o quê? Levaram ele ao Sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas, não é? Que diziam, este homem não cessa de proferir blasfêmia contra este santo lugar. Este, o pronome indicativo, era aquele lugar. Qual lugar? O lugar santo. Porque os judeus eram baseados em 3 pilares. O templo, os sacerdotes e o sábado. Ou seja, o templo, que era o lugar sagrado, os sacerdotes, homens sagrados, e o sábado, que era o dia sagrado dos judeus. A mesma coisa que fazem hoje. Para os crentes, os pastores são sagrados, ungidos de Deus. Para os crentes, o templo é sagrado. Para os crentes, o dia que eles têm que adorar a Deus, principalmente é o dia de domingo. Nós do Evangelho Eterno, querido, não temos isso não. Para nós, santo, sagrado é só Ele, o Criador dos céus e da terra. Agora preste atenção numa coisa. Preste atenção numa coisa. Apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir blasfêmias contra este santo lugar e também a lei. Agora preste atenção no versículo 14. Pois ouvimos ele dizer que esse Jesus de Nazaré vai destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Olha o motivo. Pastores, seja honesto com você mesmo. Basta nós falarmos que Deus não está mais habitando nem presente nos templos físicos, que vocês já pulam 3, 4 metros de altura, não é? Sabe com quem que vocês estão em conluio? Com a lei de Moisés e com aqueles que entregaram Moisés ou entregaram Estevão para ser morto. Vocês não podem acabar com a gente fisicamente, mas moralmente vocês tentam de todo jeito. Sabe por quê? Eu sei que vocês falam mal de nós com os outros. Eu sei que de alguma forma vocês querem nos destruir.
Eu sei que de alguma forma vocês menosprezam a gente. Tem pessoas que ainda, quando me vê, dá a paz do Senhor. Eu, com respeito, eu falo paz. Mas, se vocês pudessem, vocês pegavam a gente, amarravam a corda no pescoço e lançaria lá no mais profundo oceano. Eu estou dando uma risada aqui, sabe? Tá vendo essa risada entre os dentes? Sabe essa risada entre os dentes? Você sabe como que chama ela? Hein? Essa risadinha? Você sabe, né? Não sei se é um pejorativo que não pode usar no YouTube, não é? Mas, pastores, eu aconselho, Alberto Lírio, que viveu 45 anos no sistema e não sabia nada de Bíblia, mas eu era pregador, eu achava que eu entendia de Bíblia, eu achava que eu era bom na língua portuguesa, porcaria nenhuma. Além de, graças a Deus, eu consegui estudar, concluir o meu segundo grau, né, com meus 17 anos. Mas depois eu tive que estudar mais um pouquinho, não é? Fazer alguma coisa para entender melhor a Bíblia, principalmente valorizar o vernáculo da língua portuguesa. Aí inclui tudo, né? Gramática, não é? Aí inclui tudo, né? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, plural, singular, tempo verbal, colocação verbal. Falou em vernáculo é tudo, né? Mas a gramática da língua portuguesa é tão linda que quando você respeita, você se situa na Bíblia. Esses líderes, esses pastores, quando eles encontram um nós na Bíblia, sabe o que eles falam? Esse nós é eu e você hoje em dia. Eles não respeitam nem o tempo que tem esse nós, a primeira pessoa do plural. Imagine a segunda. Imagina a terceira pessoa. Então, pastores, vocês aí que rejeitam a Bíblia, é porque vocês rejeitam a Bíblia. Vocês não aceitam isso aqui, ó. O motivo que os religiosos encontraram para levar Estevão para ser M-O-R-T-O foi eles encontrarem uma acusação de Estevão contra o templo e contra a lei de Moisés. Pastores, e se eu também repetisse o que Estevão falou no tempo dele para vocês? É verdade, pastores. Estevão falou, é verdade. O templo de Jerusalém, ele caiu no ano 70. Foi Jesus que disse que ia cair. Lá em Mateus capítulo 24, foi Jesus que disse. Estevão, ele só repetiu o que Jesus tinha falado. Você sabe quem que reergueu os templos religiosos, aonde vocês chamam de igreja? Foi Constantino, o imperador romano. Sabe por que vocês não sabem disso? Talvez não sabem, porque vocês não gostam de estudar. Nem estudar a história do cristianismo. Lembrando, o cristianismo não foi instituído e nem inaugurado, criado por Deus, não, nem por Jesus. Cristianismo é uma nomenclatura que foi criada por Constantino. Você pode ver isso nos nossos vídeos aí, nas outras redes sociais vizinhas, no TikTok, né? Way, não é? Você pode olhar no YouTube, procura Alberto Lírio, procura Cláudio Mendes, limpos pelo Evangelho Eterno, e vocês vão saber. O problema é que vocês não aceitam a verdade. Aí, outra coisa, você acha que foi só Estevão que falou que Deus iria destruir o templo e mudar as leis de Moisés? Então por que vocês insistem em viver na lei de Moisés? Ah, você quer saber o que é a lei de Moisés? A lei de Moisés é você batizar na água, que era a ablução, que era o batismo de judeus, e falar que até hoje é válido. É porque você nunca leu 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. É porque você nunca leu Romanos, capítulo 6. É porque você não entendeu que o batismo significava o arrependimento
dos judeus de estar transgredindo a lei. Você respeita o advérbio? Então eu vou citar um para você. Vou lembrar de João Batista. João Batista falou assim: na verdade, eu batizo vocês na água para o arrependimento. Mas, você sabe o que é o mas? É um advérbio limite. Quando João Batista diz, mas, após mim, ele estava dizendo, o meu batismo em água para arrependimento, ele vale até Cristo vir. Quando Cristo veio, sabe o que João Batista diz? Mas, após mim, mas é um advérbio. Vem aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, o batismo em água, ablução, lavagem por fora, lavagem pela água, ele só valia até Cristo vir. Quando Cristo apareceu, João Batista levantou a mão para o céu e indicou um verbo indicativo. Ele falou, eis, está no meio de vocês o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João 1,29. Por que João Batista diz que Jesus chegou para tirar o pecado do mundo? A resposta está em 1 João capítulo 3, o versículo 4. Sabe o que diz ali? Que o pecado era a transgressão da lei. Mas quando fosse tirado a lei, a transgressão já não existia. Porque como que você pode transgredir uma coisa que não existe? Na minha casa, eu não gosto, eu não aceito ninguém falar mais alto do que eu. Ninguém ultrapassar a minha autoridade. Aqui na minha casa, eu não aceito que ninguém entre com a latinha de cerveja bebendo. É na minha casa. Na rua, eu não posso fazer isso, mas na minha casa eu posso. Assim como João Batista disse que Jesus ele iria vir como cordeiro e tiraria o pecado do mundo. Que mundo era esse? O mundo que vivia sob a lei de Moisés. Porque os gentios não viviam sob a lei de Moisés. Então aquele mundo era mundo aeon, não era mundo cosmos. Porque os judeus eram vizinhos de quem, querido? Os judeus eram vizinhos de quem? Hã? Ô, pessoal, gentios. Os gentios também eram vizinhos dos judeus. Mas como os gentios não viviam sob a tutela da lei, então esse mundo não era o mundo inteiro, os quatro cantos do reino da terra. Era mundo aeon, mundo atmosférico. Mundo não era cosmo. Mundo ali era aeon, atmosfera. Aquele tipo de sistema. Ô pastores, aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa. Toda vez que alguém fala com vocês que não era para existir templo religioso, porque templo religioso não é igreja. Nunca foi. O templo que existia como regra para adoração foi destruído no ano 70. O exército romano destruiu o templo em Jerusalém, que era o STF dos judeus, era ali o Sinédrio dos judeus. Vai em Jerusalém hoje e procura o templo que Herodes demorou 46 anos para ser construído. Procura. Você vai encontrar o Domo da Rocha, você vai encontrar a Torre de Davi, você vai encontrar ali muitos outros templos, não é? Talvez a Mesquita de Omã, não é? Então, mas o templo, aquele que foi construído, mesmo contra a vontade do Criador, para fazer a vontade dos hebreus que saíram do Egito, não é? Aquele templo ele já nasceu com os dias contados. Ele já nasceu com prazo de validade, porque aquilo ali nunca foi da vontade de Deus de estar presente fisicamente para provar que ele era Deus. Por isso Paulo, capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, o versículo 24 e 25, quando ele chegou em Atenas, no Areópago, lá na Grécia, ele disse também aquilo que Jesus tinha falado em Mateus 24, aquilo que Estevão falou lá em Atos 7, 48 e 49, e aquilo que Paulo falou também era uma repetição. Paulo 17 de Atos 24 e 25, Paulo falou, olha, eu cheguei aqui e eu vi que vocês são muito religiosos. Só que vocês são tão religiosos que vocês fizeram altares para tudo quanto é tipo de deuses.
Nisto eu vejo que és religioso. Mas tem um altar que vocês escreveram numa placa lá, que ao Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido, que vocês fizeram uma homenagem a ele, mas não conhecem, é esse que eu vou pregar para vocês. É esse que eu vou divulgar para vocês. Esse Deus, ele sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templo feito por mão de homem. E nem tampouco ele é servido por mão de homem. Pastor, tenta. Você fala que é homem de Deus? Você é ungido de Deus? Você é pastor? Porque pastor não era nomenclatura, título, era dom que terminou com a vinda do perfeito. O perfeito era Jesus. Mas vocês insistem em achar que vocês são dono da igreja e tem que passar. O dono da igreja é vocês, e vocês vão passar de pai para filho, para nora, para genro, não é? Para netos. A maior prova que igreja, templo físico, não é de Deus e é de vocês, é que vocês querem preparar o genro de vocês querem preparar a filha, o neto, a neta, o filho, a filha, para deixar ali. Por quê? Porque igreja é sinônimo de arrecadação de dinheiro. E vocês não passam isso para gente estranha. Quantos presbíteros que você tem que não é da sua família? Quantos evangelistas que você tem que não é da sua família? Mas sabe qual o dia que você vai botar um evangelista, um presbítero, que não é da sua família, para pastorear como presidente? Nunca. Vocês não gostam de ouvir a verdade. Afinal de contas, vocês têm coragem de ler essas passagens que eu citei para vocês? Claro que não, né? Sabe por que não? Você não sabe não por quê? Hein? É porque isso aqui traz libertação para as pessoas. Isso aqui abre o olho das pessoas, pastores. Vocês não são tão otários, burros, para mostrar isso aqui, ó. Mostra. Abre Atos dos Apóstolos aí, capítulo 6. Leia a partir do versículo 8 só, até o versículo 15. Leia na sua igreja com voz alta. Leia. Sabe o que a igreja de vocês vai falar? Ué, pastor, nós nunca tínhamos ouvido isso aqui não. Leia Hebreus 3 e 6 para eles, onde fala que casa de Deus são pessoas e nunca um templo religioso. Abre a Bíblia. Abre a Bíblia, João 4. Explica para eles o que Jesus falou com a samaritana. Que o lugar que se deve adorar a Deus não é nem no monte nem no templo. Mas se adora a Deus é em espírito e em verdade. Tenta, pastor. Qual o medinho de vocês? Vocês têm medinho, né? Sim. E o medinho? Isso mostra que vocês têm medo, né? Apaixonado por ideologias. Tchau. Deus abençoe.